melhor tecnologia, a melhor tudo, nunca será, nunca será. Ah, pronto. Então, peraí. Time Red. Pronto, tá gravando. Olha aí, já começou gravando eu falando mal da redação, mas tudo bem, vamos lá. É assim que começa uma boa gravação. Vamos então para a aula. Todo mundo consegue ver bem? Sim, tá tudo ótimo. Beleza. Gente, então o negócio é o seguinte, o objetivo da aula hoje é a gente passar por cima assim, de todas as doenças parasitárias, né? São muitas doenças, mas a gente vai destacar quais são as mais importantes. E aí a primeira pergunta que pode aparecer é o seguinte, tá, mas por que todas? Por que mostrar todas as doenças? Porque ao longo do curso, às vezes a gente precisa passar muito rápido e a gente não consegue falar de todas, e às vezes só você ter ouvido falar que uma tal doença existe, você já consegue descartar uma certa alternativa, né? Então, se, por exemplo, você não precisa nem saber muitos detalhes de ciclo de doença, mas se você souber que dengue é uma doença causada por vírus, às vezes você já consegue resolver uma questão, só de lembrar desse pequeno detalhe. Não precisa lembrar nem o ciclo de doença, nem como é que transmite, não, só lembrar que é uma doença de vírus. Então, a aula de hoje, por um lado, ela é uma aula extensa, porque a gente vai falar de bastante coisa, mas por outro lado, ela é uma aula muito superficial. Por quê? Porque a ideia é a gente não entrar nos detalhes das doenças, a gente vai ser o mais superficial possível, só para se aparecer na prova de vocês saberem o mínimo, mas realmente o mínimo sobre aquela doença. Beleza? Então, ficou clara a proposta de hoje? Sim. Então, a primeira coisa que eu vou perguntar para vocês é o seguinte, quantas doenças, a aula de hoje, existem muitas doenças no mundo inteiro, certo? Então, a gente vai colocar todas as doenças parasitárias? Vamos, mas como todas? São todas as que já caíram em vestibular. E vocês vão perguntar, nossa, mas todas essas já caíram em vestibular? Já, mas a grande maioria delas nunca é o objeto principal de uma questão. Normalmente, a grande maioria das doenças que vocês vão ver aqui, elas aparecem só numa alternativa ou outra para você descartar. Então, talvez você nem conheça a doença e eles colocam lá como alternativa só para confundir um pouco mais. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu pergunto para vocês é o seguinte, quantas doenças vocês chutam que a gente vai ver na aula de hoje? Quem já viu, não dá spoiler, tá? Mas quem está vendo essa aula pela primeira vez ou não se lembra da última vez que viu, quantas doenças vocês chutam que a gente vai ver hoje? Eu acho que a gente vai ver 49. 49. Alguém dá mais, alguém dá menos? Eu acho que, na real, a gente vai ver umas 60. Acho que por aí. Quantas? Por aí. 60. Eu acho que tem mais de 60. Ô, louco. Alguém concorda e discorda do Leandro? Acho Não? que não é tanto, não. Quanto que vocês chutam? Na real, agora é verdade. Eu acho que a gente vai ver umas 45, 46. Bom, então vamos lá. Você chegou a acertar, a gente vai ver 60. São 60 doenças que a gente vai ver hoje. Eu não sabia, eu não lembrava. Mas vamos lá, nossa, quantas doenças, né? Primeiro, como que a gente divide todas as doenças em grupos, né? A gente vai dividir, em primeiro lugar, por quem causa aquela doença. Algumas doenças são causadas por vírus, outras por bactérias, outras por vermes, e essas aqui em azul são os protozoários causadas por protozoários. E aí, só que dessas doenças todas, como eu falei, algumas são mais importantes do que as outras. Né? E a gente já vai ver isso, tentei dar um destaque aqui, nas protozooses temos 10, né? Com destaque para chagas e malária, que são disparadas as mais importantes. Nos vermes, né, plateumintos e nemateumintos, nos vermes achatados, os plateumintos, só temos 3 doenças e as 3 são mega importantes. Né? Então, lembrando do etc. aqui, ó, etc., a gente já lembrou todas as de plateuminto. Se não é etc., não é de plateuminto, beleza? E a de nemateumintos temos aqui 5, sendo que as 2 principais campeãs de audiência são aqui a ancilostomose, que é o amarelão, e a ascaridíase, que é a lombriga. Né? Aqui nas bactérias é um pouco difícil destacar quais são as mais importantes, porque todas são médio importantes, não tem nenhuma assim. Talvez tuberculose seja uma muito importante, a pneumonia também, mas mesmo assim não é tão claro quanto nas primeiras que eu falei, que realmente tem algumas que são o destaque principal.
E nas viroses, eu acho que as mais importantes, a gente vai falar um pouquinho de todas, mas as mais importantes são esse quarteto aqui, né? Dengue, chikungunya, febre zika e febre amarela, que são transmitidas aí pelo mosquito Aedes aegypti. A gente vai falar sobre ele. Só que aí a gente também tem outras doenças que vamos falar, né? Gonorreia, sífilis, febre maculosa, tétano, leptospirose, cólera, botulismo, salmonelose. Aqui eu falei tuberculose, pneumonia, coqueluche, difteria, escarlatina, a hanseníase, né, antigamente chamada de lepra, meningite bacteriana, peste bubônica. E nas viroses, né, temos algumas também de importância relativa a AIDS, a HPV, herpes. E eu acrescentei esse ano aqui 3 novas doenças, que essa aula a gente já deu em outros anos, eu não falei sobre elas, que são os coronavírus, né, Covid-19, MERS e SARS. Essas que eu acho difícil cair alguma coisa muito diferente de biologia sobre essas 3, mas talvez possa cair alguma questão sobre a Covid, se o vestibular for feito assim de forma recente, pode cair alguma coisa da Covid comparando com essas 2 outras, que foram ameaças de pandemia recentes. Então, a gente vai falar bem rapidinho sobre elas também. Aí temos as outras, né? Meningite viral, rubéola, sarampo, catapora, varicela, a varíola, que aterrorizou mundos há séculos atrás. Vamos falar um pouco sobre ela. Cachumba, mononucleose, raiva e ebola. Então, essa é a proposta de hoje. E já fica a poliomielite também, que é a paralisia infantil, muito importante, tá, gente? Destaque para ela, às vezes cai também questão perguntando sobre ela. Vamos, então, começar a olhar em específico para elas. E aí já fica o desafio para vocês, que eu faço todo ano, que é o seguinte, se vocês acharem alguma vez alguma questão de vestibular que cobra uma doença parasitária que não está aqui no quadro, eu compro uma caixa de bombom para vocês, né? Então, quem, assim, pode vasculhar aí, procure FUVEST parasitoses, ENEM parasitose, tudo que vocês quiserem de provas. Se vocês acharem alguma questão de vestibular que cobre alguma doença que não está aqui, ou seja, deveria ser 61 ou 62 e não 60, vocês avisam que eu mando uma caixa de bombom, né? Teve um ano que uma pessoa ganhou e a gente não tinha colocado peste bubônica, né? Que foi conhecida aí como peste negra, e a pessoa falou, ó, tá faltando peste bubônica, e ela levou a caixa de bombons. Isso foi em 2015, ou seja, faz 5 anos que ninguém acerta. Se alguém acertar, eu mando a caixa de bombom, beleza? Só precisa achar uma doença que não tá aqui. Então, vamos lá? Tudo bem até aqui? Todo mundo acompanhando bem? Tudo, mas é desleal. Você não deveria atualizar para Covid-19. Eu iria falar Covid-19. Ah, é? Desculpa aí, então. E aí, mais alguma coisa? Então vamos. Protozooses. Tem algum truque para lembrar das 10 doenças causadas por protozoários? Eu criei meio que uma frasezinha há muito tempo atrás, que é ameba tricogia me chama no leito do sono. Ameba tricogia me chama no leito do sono. São as 10 doenças causadas por protozoários. Nossa, mas e se eu não lembrar sobre isso? O importante, como eu falei, malária e doença de Chagas, beleza? A amebíase e a balantidiose, a amebíase, que pode aparecer às vezes como disenteria amebiana, é uma doença de ciclo oral fecal comum. O que é o ciclo oral fecal, gente? Então, os ciclos de transmissão são muito importantes, tá? É isso que vai definir a forma de prevenção. Então, sempre que vocês pensarem na forma de transmissão da doença, está completamente relacionado com a forma de prevenção também. Porque a forma que eu transmito, a forma que eu me contamino, é exatamente a forma que eu tenho que evitar que aconteça para poder me prevenir, né? Então, uma coisa tem totalmente a ver com a outra. E aí, às vezes, a gente pensa, nossa, como é que eu vou lembrar formas de prevenção de 60 doenças? Agrupando em grupos. Por quê? Porque todas as doenças que são de ciclo oral fecal, o que isso significa? Significa que eu me contamino bebendo água contaminada, né? Ou alimentos contaminados, e como que eu transmito esse vírus, ou essa bactéria, ou esse protozoário? Pelas minhas fezes. Pelas minhas fezes saem ovos, né? Ou outras bactérias, ou outros micro-organismos, filhos, né, daquele que está me infectando, vão sair pelas minhas fezes, e essas fezes, se não houver saneamento básico, se não houver rede de tratamento de esgoto, essas fezes podem, por causa de uma enchente, acabar inundando uma zona de agricultura, uma plantação, vai ali contaminar aquele solo, contaminar aqueles alimentos, e aí outras pessoas acabam se alimentando daquele alimento que foi contaminado na enchente, ou daquela água contaminada, e acabam tendo a doença, e aí fecha o ciclo.
Então, por isso que é o ciclo oral fecal, que é um dos ciclos mais comuns de doenças. A gente vai ver aqui, tem protozoário com esse ciclo, tem vírus com esse ciclo, tem bactéria com esse ciclo, e qual que é a forma de prevenção? É sempre a mesma. Ciclo oral fecal, se eu me contamino com alimentos e com água, primeiro, ferver a água antes de consumi-la, né? Filtrar a água antes de consumi-la, cozinhar bem os alimentos antes de consumi-los, lavar as mãos antes das refeições, né? É sempre isso, sempre a mesma história. E do ponto de vista do governo, investimento em saneamento básico, né? Investimento em ampliação da rede de esgoto e assim por diante. Então, todas essas aqui que são ciclo oral fecal são resolvidas assim, né? Dessa forma. Alimentos, cuidar dos alimentos, da água e saneamento básico. Então, aqui temos a amebíase, que aparece bastante também nos vestibulares. Balantidiose é bem rara de cair. Tricomoníase é a única das protozooses que é uma doença sexual, uma DST, né? E normalmente são as mulheres que têm mais os sintomas, né? Os homens podem transmitir o protozoário, como outras DSTs também. O HPV, por exemplo, os homens também podem transmitir, mas quem normalmente tem mais os sintomas são as mulheres. É o Trichomonas vaginalis que causa essa doença. DST não tem vacina, então a única forma de prevenção é uso de camisinha, preservativos, etc. Beleza? Lembrando que só os preservativos de barreira, né? Porque os anticoncepcionais, que são só hormonais, não resolvem isso, né? Hormônio, ele só evita a gravidez, mas ele não evita contaminação por micro-organismos. Então, é bem importante a gente lembrar disso. Beleza? Aí temos a giardíase, da Giardia lamblia, que também é ciclo oral fecal padrão, contamina com alimentos contaminados. Meningite amebiana primária, é muito raro de cair, a Unicamp que gosta, às vezes, de cobrar essa doença, mas é raro, e essa é a famosa ameba comedora de cérebros, né? E a pessoa se contamina, às vezes, quando está nadando num lago ou num rio que está contaminado, e ela acaba entrando pelo nariz e ataca lá as meninges, que ficam lá atrás do cérebro, né? São as membranas que protegem o nosso cérebro. Mas é muito raro cair sobre ela. Como eu falei, repito mais uma vez, as mais importantes são doença de Chagas e malária. As duas são vetoriais sanguíneas. A doença de Chagas, que é causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi, e o agente transmissor é o barbeiro. Lembrando que o barbeiro ele não contamina pela picada. Na verdade, ele pica e quando ele chupa o sangue, esse sangue empurra as fezes dele para fora. Então, ele acaba comendo e fazendo as fezes ao mesmo tempo. Ele solta as fezes do lado da ferida e nós, dormindo, né, inconscientes, muitas vezes, coçamos aquela ferida, aquelas fezes, e empurramos o protozoário que está nas fezes para dentro da ferida. Então, se aparecer, e já apareceu muito nas questões, o barbeiro inocula o protozoário dentro do sangue. É mentira, né? Todos os mosquitos, praticamente, eles sim inoculam o agente causador dentro do nosso sangue. Inoculam o parasita na gente, mas o barbeiro não. O barbeiro é pelas fezes dele que a gente acaba coçando e empurrando para a ferida, tá? Só um pequeno detalhe que às vezes aparece. E aqui tem a questão das casas de pau a pique, né? Que o barbeiro gosta muito dessas casas feitas de barro e pedaços de madeira. Então, é uma questão socioeconômica também que está envolvida aqui com a doença de Chagas. Mas é importante falar também que, embora aqui seja vetorial sanguínea, hoje no Brasil, a maior parte das contaminações é pela via oral, tá? Isso mudou com o tempo, tem algumas, acho que foi na década de 2000 que isso mudou, porque começou a ter muita contaminação com pessoas comendo açaí contaminado, com pedaços do barbeiro, né? Esses pedaços que tem ali, pedaços do intestino dele, fezes que estão dentro dele, etc., e a pessoa acaba comendo com açaí. Isso no Sudeste é raríssimo, mas na zona norte e nordeste do Brasil tem sido comum. Então, cerca de 75% dos casos hoje são por contaminação oral e não a forma tradicional de contaminação, que é, entre aspas, pela picada do barbeiro, né? Como a gente viu pelas fezes que entram na ferida. Beleza? Então, acho que é a única doença aqui que teve uma transformação nos últimos anos na forma de contaminação. As outras são mesma coisa sempre, tá? Malária é uma vetorial sanguínea causada pelo Plasmodium,
né? Tem o agente transmissor, o Anopheles, que é o mosquito prego, tá? Fêmea, sempre é fêmea do mosquito, tá, gente? Não esqueçam disso. Os machos, normalmente, eles comem frutas, é diferente, na grande maioria das espécies. Então, se aparecer qualquer questão, seja aqui de malária ou qualquer outra coisa, de mosquito, lembra que é a fêmea, tá? Quase sempre é a fêmea. Na verdade, eu não sei de nenhuma hipótese que o macho também transmite. Acho que todas as hipóteses são a fêmea, tá? Aqui também, no caso da leishmaniose, é fêmea, né? Leishmaniose também é vetorial. Oi. A elefantíase é a fêmea? Acho que também é fêmea do Culex. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é, tá? Malária, tá? Plasmodium, aqui o Anopheles ou mosquito prego. Leishmaniose, uma outra vetorial sanguínea causada pelo Leishmania sp, que é o mosquito palha. Tem vários nomes para esse mosquito aqui, tá, gente? No Brasil, tem Lutsomia sp, também é chamado de mosquito palha ou birigui, também é bem comum aqui no Brasil. E na Europa é conhecido como flebótomo, porque é outro gênero que transmite, o Flebotomus sp. Tá? Vários nomes, mas leishmaniose, isso que importa, lembrar por cima aí o que é essa doença. Toxoplasmose, ciclo oral fecal, aqui gatos são reservatórios naturais dessa doença, então além das formas normais de prevenção de uma doença oral fecal, né, lavar as mãos antes das refeições, etc., tem um cuidado especial para quem tem gato de higienização da caixa de areia do gato, tá? Porque pode estar nas fezes do gato também o protozoário aqui da toxoplasmose. Beleza? Doença do sono, por fim, que é o primo da doença de Chagas. A doença de Chagas, que é uma doença aí bem da América, digamos assim, e a doença do sono, que é o seu equivalente da África. Tanto que eles são aqui do mesmo gênero, né? Trypanosoma cruzi e Trypanosoma brucei. Às vezes pode aparecer como Trypanosoma brucei rodeniense ou Trypanosoma brucei gambiense, só para confundir a nossa vida, tá? Porque podia ser tudo brucei, ia simplificar, mas às vezes eles colocam isso. Mas é tudo a mesma coisa, tá? Mesmo cara aqui que transmite a doença do sono na África, que é uma doença bem grave, com vários problemas de saúde e socioeconômicos para o desenvolvimento desses países, tá? A malária também. E ela é transmitida pela picada da mosca Glossina sp. O que tem de especial dessa mosca é que, diferente de muitos mosquitos, ela tem hábitos diurnos, ela ataca durante o dia. Então, uma forma adicional de prevenção que as pessoas usam muito nas regiões de incidência, na África, é usar roupas longas, com mangas longas. Por quê? Porque aí impede da mosca conseguir picar, né? Então, agricultores que precisam cuidar da sua fazenda, etc., eles usam roupas longas para evitar serem picados por essa mosca. Beleza? Então, a gente percebe aqui como que, dentro das protozooses, das 10 protozooses, a gente tem uma alta incidência de doenças com vetor, né? Ou seja, doenças vetoriais sanguíneas, né? Barbeiro, mosquito prego, flebótomo, mosca tsetse, a gente vai ver que nenhum outro tipo de doença tem tantos vetores assim, né? Os protozooses são os que tem mais. No final a gente vai ver isso um pouco melhor. Alguma dúvida aqui nos protozooses, gente? Podemos avançar? Ô, Fê, sobre as casas de pau a pique, pau a pig, né? O barbeiro, ele fica dentro dessas casas porque eles acham confortável, é isso? Isso. Tem dois fatores, né, para eles estarem dentro das casas. Primeiro que as casas, como elas são feitas com barro e estacas de madeira, o barro acaba criando várias brechinhas, né, várias frestinhas, que são ideais para o barbeiro ficar lá, morando e se reproduzir. Né? Por quê? Porque fica quente e úmido, porque as pessoas estão morando lá dentro. Né? Então é um ambiente perfeito para ele viver. Então por isso que uma das formas de prevenção adicionais é o investimento do governo em construções de alvenaria, que é o que a gente conhece com cimento e tijolo. Que aí fica muito bem mais lacrada a parede, sem frestas, e aí fica muito mais difícil para o barbeiro poder morar lá e se reproduzir. Beleza? Beleza, muito obrigado. O segundo fator pelo qual o barbeiro gosta de ficar nessas regiões é que normalmente são regiões rurais e muito, normalmente também, regiões de desmatamento. Né? Então, o barbeiro, ele não infecta naturalmente seres humanos, ele infecta vários animais. Mas por que ele vai infectar seres humanos nessas regiões?
Porque a gente está meio que ocupando um lugar da floresta, onde antes não existiam seres humanos. Então, em muitas doenças, isso é muito comum, não é que o mosquito está se alastrando e por isso aumentaram os números de casos. É porque os seres humanos estão migrando para zonas de desmatamento, onde vivem esses mosquitos, esse barbeiro, vários insetos transmissores de doenças, e a gente acaba se expondo a esses parasitas, né? Então, isso é muito comum, com o aumento de casos de malária, de doença de Chagas, principalmente esses, né? Que são de mosquito, etc. Então, é por causa também, porque a gente está indo em direção à floresta, a gente está desmatando e criando aí essas casas, essas ocupações propícias para o barbeiro. Beleza? Beleza, Fê. É porque geralmente nas questões eles querem uma prevenção, né? E geralmente ele fala sobre a cidade, de mudar os cidadãos e tal. E isso já ajuda. Então, Muito obrigado. toda doença vetorial sanguínea, assim como na oral fecal, a gente tem o pacote. Qual que é o pacote de medidas preventivas da oral fecal? Lavar as mãos antes das refeições, ferver a água antes de consumi-la, cozinhar os alimentos antes de consumi-los, e saneamento básico por parte do governo. Qual é o pacote de medidas preventivas de todas as doenças vetoriais sanguíneas? Combate ao vetor. Então, se o vetor é um mosquito, telas mosquiteiras, uso de repelentes, evitar deixar água parada para a reprodução do mosquito, em vasos, em pneus, etc. Né? Então, e nas vetoriais sanguíneas, como são doenças que entram pelo sangue, e normalmente são transmitidas pelo sangue quando outro mosquito vem e pica a gente, também tem um papel muito importante de evitar transfusão de sangue de pessoas contaminadas e transplante de órgãos. Essas duas coisas também são bem importantes. Quem tem doença no sangue pode transmitir se fizer transfusão de sangue ou transplante de órgãos. Então, isso tudo está no pacote que vale para qualquer doença vetorial sanguínea. Na doença de Chagas, além do pacote para toda doença vetorial sanguínea, tem essa especial do investimento em casas de alvenaria, construções mais sofisticadas para substituir as casas de pau a pique, né? Então, essa é uma medida de prevenção adicional, além do pacote básico para todas as doenças desse tipo. Beleza? Faz sentido? Beleza, Fê. Faz sentido. Muito obrigado. Imagina. Então, fechamos protozooses? Podemos ir para o próximo? Rapidinho. Pode Tem um falar. pouco a ver com outro assunto também. Mas, às vezes, eu já vi questão que fala da malária como febre terçã. E aí eu me confundo entre febre terçã e febre maculosa. Aí, tipo Então, assim, eu queria entender para não confundir mais. não, imagina, boa pergunta. Então, a malária, ela tem alguns outros nomes. Pode aparecer como impaludismo também, febre terçã ou febre quartã. Por que ela tem esse nome? Porque a malária, o que é clássico dela é aquele gráfico de febre que fica subindo e descendo a cada 3 e 4 dias. Por quê? Porque é o período que o protozoário, o plasmódium, dentro do nosso sangue, ele sai das hemácias, dos nossos glóbulos vermelhos, e ataca uma nova leva de hemácias. Uma nova leva de glóbulos vermelhos. E depois ataca uma nova leva, de 3 em 3 em 4, ou de 4 em 4 dias, depende da espécie. Por isso que chama de febre terçã ou febre quartã também. Porque febre de 3 em 3 dias ou febre de 4 em 4 dias. E a febre maculosa, a gente vai ver, ela é causada por bactérias, tá? Aqui também. Mas ela tem um contexto completamente diferente. Tá bom? Então, quando lembrar disso de terçã, quartã, lembra que é essa questão periódica da malária. Tá bom? Então, febre terçã, febre quartã, impaludismo, é tudo malária. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Nada. Depois, quando a gente chegar na febre maculosa, se ainda ficar alguma dúvida, aí você fala de novo que a gente tenta rever, tá bom? Fechou. Então, vamos lá. Plateumintos, né? Vermes achatados, animais, zoonoses. Os plateumintos são três doenças, gente, etc. Esquistossomose, teníase e cisticercose. O que tem de especial dessas doenças? Todas elas são muito importantes, né? Teníase, ela é de ciclo oral fecal, ou seja, vale todo aquele pacote que a gente lavar as mãos antes das refeições, cozinhar bem os alimentos antes de consumi-los,
Mas no caso da tênia, que tipo de alimento que a gente está falando? É um alimento específico. A tênia, ela não é um ciclo oral fecal simples, é um ciclo oral fecal complexo. Por quê? Porque tem um hospedeiro intermediário aqui. Temos duas espécies de tênia, a tênia solium, que o hospedeiro intermediário é o porco, e a tênia saginata, que o hospedeiro intermediário é o boi. Preciso saber qual que é cada um? É bom saber, às vezes é alvo de questão. Como que eu sei que saginata é do boi? Lembra de nata. Nata lembra leite, leite lembra vaca, e vaca lembra boi, tá bom? Então, tênia saginata é do boi. Não conheço nenhuma outra forma de lembrar isso. E aí, a que sobrou, tênia solium, é a que tem o hospedeiro intermediário porco, tá bom? E como que a gente se contamina? Comendo a carne do porco e a carne do boi, né? Então, tem uma atenção especial com o consumo de carnes aqui na teníase. A cisticercose, ela é causada também pela tênia. Na verdade, só pela tênia solium, que é a do porco. O que é a cisticercose? É quando a gente, no ciclo normal da teníase, nós somos o hospedeiro definitivo. O hospedeiro intermediário é o porco. Só que às vezes, se em vez de a gente pode entrar no lugar do hospedeiro intermediário acidentalmente. Por exemplo, se a gente, em vez de comer a larva, que é o cisticerco, a gente comer os ovos. Se a gente acabar comendo os ovos da tênia, a gente vai ter cisticercose. E a cisticercose é uma doença acidental. Ela não é um ciclo, como a gente pode ver aqui. Ela é só via oral, não é ciclo oral fecal. Por quê? Porque a cisticercose é como se a gente estivesse entrando no lugar do porco ou do boi. O que é entrar no lugar do porco ou do boi? Quando o porco ou o boi come o ovo da tênia, ele vai até o intestino do porco ou do boi, sai do intestino, perfura o intestino, vai para fora e tenta se alojar em algum músculo. Mas às vezes ele erra o caminho. Ele pode se alojar em algum músculo, pode acabar se alojando no coração, pode acabar se alojando nos olhos, pode acabar se alojando no cérebro. Tudo isso é muito comum, né? Para quem cria gado, para quem cria porco, quem cria boi, lida direto com essas infecções, sabe que às vezes aparece cisticerco no olho do gado, né? Cisticerco no cérebro do gado, pode ter casos até sérios. Normalmente se aloca nos músculos, mas tudo pode acontecer. E por que o cisticerco... Por que esses ovos, quando chegam no intestino, eles se transformam na larva, cisticerco, e ficam parados em algum canto do corpo desse animal? Porque essa espécie evoluiu, né, de acordo com o consumo humano de carnes, e viu que seres humanos comendo essa carne podem desenvolver a fase adulta, né? Então, a gente comendo a carne do porco, comendo a carne do boi, de vaca, né, a bovina, a gente pode acabar ingerindo o cisticerco e aí origina a fase adulta dentro da gente, que aí fica no nosso intestino, sugando lá nossos nutrientes, né? E aí precisa tomar vermífugo para poder tirar. Beleza? Esquistossomose também é uma doença complexa. Aqui, gente, a gente tem talvez as mais complexas de todas as 60. Então, atenção especial nessas 3 aqui, tá? De todas as 60, eu acho que talvez essas 3 aqui são as que mais precisam atenção de todas. De todas mesmo, de todas as 60. Deixa as outras 57 para trás e foco especial nessas, tá? E o vestibular adora cobrar coisas sobre essas aqui. A esquistossomose, ela tem também hospedeiro intermediário, então é uma doença também um pouco complexa, que é o caramujo, né? Então, o caramujo, quando a gente está contaminado com a doença, a gente acaba saindo pelas nossas fezes, essas fezes podem ir para não houver, né, saneamento básico, rede de tratamento de esgoto, pode acabar indo para um lago, para um rio, onde vive esse caramujo, que é do gênero Bionfalaria, esse caramujo aí que transmite essa doença. Quando esses ovos do esquistossomo estiverem no rio, eles vão eclodir em larvas chamadas miracídios. Tá aqui, ó. Miracídio, os ovos. Esse miracídio penetra no caramujo, do gênero Bionfalaria. Agora, depois, quando eles tiverem a maturação dentro do caramujo, quando eles virarem a segunda fase larval, que é a cercária, agora eles voltam para a água daquele rio ou do lago, e quando algum ser humano, né, desatento, entrar naquele rio, naquele lago, sem estar com bota, sem estar protegido, a cercária penetra pela pele. É por isso que a gente fala que o ciclo é um ciclo bem peculiar, poucas doenças têm esse ciclo, que é cutâneo fecal. Ou seja, ele entra pela pele, cutâneo, mas sai pelas fezes, né? A esquistossomose, também chamada de barriga d'água. Por que barriga d'água? Porque a pessoa que está contaminada, ela fica barriguda pelas inflamações que ficam na região do intestino, né? Muitas inflamações, porque
o esquistossomo fica ali nas veias, né, atacando hemácias, sugando sangue, então danifica, né, várias regiões aqui podem ficar inflamadas, então a pessoa fica barriguda, mas não é de gordura, não é de nada, né, é de inflamação mesmo, beleza? Então é uma doença aí bem grave em países em desenvolvimento. Na África é bem grave essa doença, né, por motivos de falta de investimento em saneamento básico e desinteresse de muitos outros países, etc. Aqui estão vendo o ciclo da tênia, a teníase, né? Então tênia adulta, ovos, cisticerco. A cisticercose é quando nós, seres humanos, entramos no lugar aqui, ó, do boi e do porco. A gente entra no mesmo lugar, a gente come os ovos, em vez de comer o cisticerco. Quem come os ovos desenvolve cisticercose. Quem come o cisticerco desenvolve teníase. Né? É isso que a gente está vendo nesse ciclo aqui, ó. Quem comeu os ovos? O boi ou o porco aqui no ciclo padrão. Então, eles têm cisticercose e nós, se comermos essa carne contaminada de porco ou de boi, vamos ter a teníase. Agora, se nós entrarmos aqui no lugar dele e comermos os ovos, vamos ter cisticercose. Então, tem muita gente que não entende, que isso não fica muito claro, e aí chega no vestibular, tem uma questão lá, qual é a doença que você tem quando você ingere o cisticerco? Aí uma das alternativas sempre vai ser o quê? Cisticercose. Aí a gente, com a maior certeza do mundo, vai lá e marca, tô comendo o cisticerco, vou ter cisticercose. Não, nada podia estar mais errado. A fase da tênia que você ingerir é a fase seguinte que vai te causar a doença. Então, se você ingere os ovos, você vai ter cisticercose. Se você ingere o cisticerco, você vai ter teníase. Beleza? Importante lembrar disso. Aqui é o ciclo da cistossomose, estamos vendo aqui as fases larvais. Então, isso é o principal dessas 3 doenças, tá? Lembrar dessas Fê, deixa eu te perguntar, vai ser então ovos, cisticercose quer dizer, ovos, cisticerco e tênia, não é? O ciclo é esse, ó. Tênia, ovos, cisticerco, tênia. Tênia, tá. Tênia, ovos, cisticerco, tênia. Ovos, cisticerco, tênia. Ovos, cisticerco, tênia. É diferente daqui que a gente tem 4 fases, né? Aqui é fase adulta, esquistossômulo, ovos, miracídio, cercária, esquistossômulo. Aqui são 4 fases, né? Aqui são só 3. Mas, beleza. Qual que é a vantagem? Aqui tem 4 fases, porque tem 2 fases larvais. Uma antes do caramujo e outra depois do caramujo. Então, qual é a dificuldade da esquistossomose? A dificuldade é que tem uma etapa a mais, né? Tem 2 fases larvais. E qual que é a dificuldade da tênia? Que a tênia tem uma via alternativa, que é a cisticercose. A gente não vê essa via alternativa na esquistossomose. Aqui não tem. O que acontece se eu comer o miracídio, né? Ou os ovos? Não sei, nunca vi nenhum caso sobre isso. Então, diferente da teníase, que é realmente bem comum a gente ter aqui uma fuga do ciclo, é raro, né? Mas acontece. Tá catalogado, tá documentado isso, né? Esquistossomose, eu nunca vi nada documentado de um desvio do ciclo, porque a gente acaba entrando como hospedeiro intermediário. Eu nunca vi, né? Se algum de vocês já tiver visto, a gente pode até dar uma pesquisada, mas eu nunca vi. Então, cada uma aqui tem a sua dificuldade a mais para a gente lembrar dos detalhes, mas isso é tudo, tá bom? Cisticerco é uma fase depois que o ovo eclodiu, é isso? Isso, exatamente. O cisticerco é a fase larval, a fase adolescente da tênia. Então, quando o porco ou o boi come os ovos que vêm das fezes humanas, então pensa, se eu tenho uma fazenda, eu estou contaminado, e eu acabo usando as minhas fezes como adubo. Em algumas regiões, isso é muito comum, né, que tem menos conhecimento de agricultura, etc., né, porque as fezes têm um potencial como adubo. Só que o problema é que a gente não pode usar fezes humanas, e às vezes elas são usadas, né, por inúmeros fatores, mas elas às vezes são usadas. Principalmente em lugares com estrutura e com informação mais precária sobre isso, né. Mas aí, por exemplo, eu estou contaminado, aí eu acabo usando as minhas fezes como adubo, e aí acaba crescendo ali, junto daquele adubo, o capim, que vai servir de alimento para o porco ou o boi.
Aí esse porco ou boi come lá o ovo da tênia que acabou saindo nas minhas fezes e está lá no capim. Aí quando ele comer esse ovo, o ovo dentro dele vai se transformar na fase larval, que é o cisticerco, e vai se alocar dentro de algum músculo, de alguma parte do corpo ou do boi ou do porco, até o abate. Quando tiver o abate, a pessoa come aquela carne contaminada, e aí o cisticerco vai se desenvolver na tênia adulta dentro do intestino humano. Entendeu? Faz sentido? Faz sim, obrigada. Nada. Então, esse que é o ciclo padrão da tênia. O desvio do ciclo é a cisticercose, que a gente acaba comendo os ovos em vez de comer o cisticerco, né? Então, o cisticerco entra... O que acontece? A mesma coisa que acontece com o porco ou o boi. A gente ingere os ovos quando chegam lá no nosso intestino ficam perdidos, achando que estão dentro do porco ou do boi, saem do intestino e vão se alocar em algum músculo nosso. Mas assim como no porco ou do boi, às vezes ele erra o caminho e pode ir indo parar no coração, nos olhos, no cérebro, também na gente isso pode acontecer. E aí a gente pode ter a neurocisticercose, que é o quê? É quando o cisticerco vai parar lá no cérebro nosso e pode levar até a óbito, né? Então é bem séria, bem grave essa situação. Mas é muito raro também. Mas, de qualquer forma, já apareceram algumas questões, é bom a gente saber que isso pode acontecer. Beleza? Ô, Fê, deixa eu perguntar um negócio. A gente define hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário por conta da reprodução, ou não tem nada a ver? Isso, exatamente. Onde acontece a reprodução sexuada é o hospedeiro definitivo. Se acontece alguma outra reprodução no ciclo, assexuada, por exemplo, é o hospedeiro intermediário. Aqui, nesses dois casos, a gente vê que os seres humanos são hospedeiros definitivos. Por quê? Porque na teníase, a reprodução acontece dentro do nosso intestino delgado, na forma adulta da tênia, que ela se autofecunda. Por isso que ela é chamada de solitária também, né? Porque ela se reproduz consigo mesma, autofecundação. Ela tem os dois sexos, ela é hermafrodita, monóica. Então, ela consegue se autofecundar, tem reprodução sexuada dentro da gente, ela solta as proglótides, que é os últimos pedaços da tênia são as proglótides, grávidas, que já está virando ovo ali, né? Sai pelas fezes. O esquistossoma é a mesma coisa, só que o esquistossoma ele é dioico, tem macho e tem fêmea. Macho e fêmea estão dentro do nosso intestino e se reproduzem de forma sexuada também, dentro do nosso intestino, nas veias ligadas ao intestino, e sai pelas fezes. Então também somos o hospedeiro definitivo por causa disso. Mas não é todas as doenças que somos hospedeiro definitivo. Por exemplo, na malária. Na malária, a gente é hospedeiro intermediário. Por quê? Porque o encontro de gametas, a reprodução sexuada do protozoário, acontece dentro do mosquito, dentro do anófilis, do mosquito prego. Então, na malária, a gente é hospedeiro intermediário e o mosquito que é o hospedeiro definitivo. Beleza? Mas isso são alguns detalhes que não é muito o objetivo da aula de hoje, que é mais um panorama, né? Isso seria mais para uma aula mais específica. Mas só falando aqui para a gente conseguir, às vezes, recordar alguma coisa, outra. Mas acho que o principal a gente já viu aqui do mapa dessas três. Beleza, Fê, muito obrigado. Imagina. Mais alguma coisa, gente? Podemos passar? Então vamos passar. Nemateumintos. Nemateumintos, a gente tem 5 doenças aqui, né? Então, o amarelão, ascaridíase é a lombriga, Ascaris lumbricoides. É a lombriga que é um ciclo oral fecal simples, nada de especial no ciclo da lombriga, né? Então a gente contamina comendo coisas contaminadas e sai pelas fezes. Lombriga, então, ascaridíase, ciclo oral fecal simples. A complexidade maior está aqui na ancilostomose, que é o amarelão, que é muito alvo de vestibular, né? E está aqui, ó, melhor explicado. Ó, ascaridíase, lombriga, oral fecal simples, e aqui o amarelão, a ancilostomose, transmissão cutâneo-fecal. Então, lembra um pouco a esquistossomose que a gente acabou de ver. Por quê? Porque a esquistossomose também, a cercária entrava ali no lago, no rio contaminado, a gente entrando naquele lago, ela entra ali pela nossa pele, né? Aqui também é pela pele. Só que em vez de ser no lago ou no rio contaminado, onde tem o caramujo, e tudo aquilo ali é de esquistossomose, aqui não tem hospedeiro intermediário, é de ser humano para ser humano, né? Só que ele entra pelo solo. Então, se a pessoa, às vezes, as fezes humanas não forem tratadas, não houver rede de tratamento de esgoto, e essas fezes
forem usadas como adubo, ou forem parar num depósito, num quintal, num campo específico, vão lá e brincam ali sem querer naquele campo, elas só de pisar naquele solo, a larva pode entrar pela pele, pelo pé. Isso é o mais comum, é isso que a gente está vendo aqui, ó, a larva entrando pelo pé, beleza? E aí o que é clássico dessa doença, às vezes cai com o personagem Jeca Tatu do Monteiro Lobato, que era um agricultor rural que, na literatura, né, ele não queria nunca trabalhar. Aí ele era chamado de preguiçoso e tal, mas na verdade não era isso, é porque ele se sentia completamente cansado porque ele estava contaminado com o amarelão, com o ancilóstomo. Porque o que o amarelão faz? Ele fica sugando o nosso sangue. Então, um dos sintomas é a pessoa ficar pálida, amarelada, sem sangue, com anemia, né? E sem sangue, sem oxigênio, sem energia. Então, isso é bem comum aqui do amarelão, beleza? Gente, como eu estou com os slides aqui, eu não estou conseguindo ver o que vocês escrevem no chat. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou pedir para vocês falarem, ou pedirem para alguém falar para vocês, tá bom? É que eu só ouço barulhinho às vezes quando vocês escrevem. A Isa tá de mão levantada. Isa, fala alguma coisa aí. Ai, meu Deus, é muito sem querer. Ignora. Continua. Relaxa, se tiver alguma dúvida, pode falar. Se você tiver dúvida, desculpa aí. O amarelão é o que não tem fase intermediária, né? Isso, não tem fase intermediária. Isso é uma coisa importante, gente. Por isso que eu acabei de falar. Das 60, quais são as mais importantes? Eu diria que essas 3. Por quê? Porque essas 3 têm hospedeiro intermediário. Nenhuma de nemateuminto tem hospedeiro intermediário. Então, isso é uma coisa que deixa um pouco mais fácil os nemateumintos do que os plateumintos. Os plateumintos, que tem toda aquela história, né? O ciclo do esquistossomo tem a fase larval miracídio e cercária. O ciclo da tênia tem a fase larval cisticerco, né? Nos nemateumintos não tem nada disso. Não precisamos lembrar a fase larval nenhuma, né? Não tem nomes específicos para as fases larvais. A gente só precisa lembrar da forma de transmissão, mas não precisa saber, e nem tem hospedeiro intermediário. São doenças que a gente chama de monoxenas, que só tem um hospedeiro. Então, a gente nem fala se é definitivo ou se é intermediário, porque só tem um hospedeiro. Nemateumintos, todos são assim. Então, as nemateumintoses têm esse fator que ajuda um pouco mais para a gente estudar. É um pouco menos complexo do que as de plateumintos. Então, por isso que o vestibular gosta muito de cobrar as 3 de plateumintos, porque eles têm várias coisas que você pode cobrar. Pode cobrar sobre transmissão, sobre as fases larvais. E aqui não dá para cobrar sobre fases larvais, porque não tem, tá bom? Não tem nada específico. Assim, claro, tem a larva do amarelão, mas não tem nome específico, não tem um hospedeiro intermediário específico, não tem nada disso. Então, a gente não precisa saber mais detalhes sobre isso. Beleza? Fez sentido? Fez. Isso Beleza. é para todos os nemateumintos, né? Isso, para todos os nemateumintos. Os únicos que têm hospedeiros intermediários relevantes são os plateumintos. Os nemateumintos não têm. Tá bom? Aqui, no amarelão, também tem uma outra espécie que pode causar, que é o Necator americanus, Necatorias. É a mesma coisa, só uma outra espécie que causa a mesma doença. Tá bom? Então é isso. Cutânea fecal. Aí as outras. Peraí. As outras. Filariose ou elefantíase é a única doença de vermes que é transmitida por mosquito, que é o Culex. Então, se aparecer mosquito Culex, gente, é filariose ou elefantíase, tá? E ataca ali os vasos linfáticos, né? Então, a pessoa acaba tendo... É muito triste nessa doença. Às vezes as pessoas ficam com as pernas muito grandes ou os braços muito grandes, porque a retenção de líquidos fica muito alta. A função do sistema linfático no nosso corpo é absorver os líquidos que estão entre as células. Se esse sistema está sendo infectado, fica acumulando líquido, e a pessoa acaba, né,
retendo muitos líquidos em várias partes do corpo. Isso é causado aqui pela filariose, elefantíase. O agente causador, o verme, chama Buchereria bancroft, e o vetor é o mosquito culex. Beleza? Aí temos também a enterobiose, ou oxiuríase, que é ciclo oral fecal padrão, né? Não tem nada de especial dessa doença. Ela é conhecida porque causa uma coceira anal muito grande, porque o verme fica no intestino grosso, na porção final do intestino grosso. Então isso é a única coisa mais especial dela, mas não costuma ser cobrada. E o bicho geográfico, é o larva migrans, ou bicho geográfico, aquele que às vezes, né, é por causa dele que foi proibido que cachorros frequentem praias em muitos lugares no Brasil, né? Porque esse bicho geográfico, ele nada mais, nada menos é do que o ancilóstomo canino. Ou seja, o mesmo que causa amarelão nos cães, ele causa na gente o bicho geográfico. O que é isso? Da mesma forma que ele gosta de infectar os cães pelas patas, se em vez de ser um cão, for um ser humano que pisar ali, ele vai entrar também, só que ele vai perceber, peraí, isso aqui não é um organismo de um cão. O que eu estou fazendo aqui? Aí ele vai ficar perdido e vai traçar um mapa na nossa pele. Por isso que chama de bicho geográfico, que ele faz um traçado na pele, perdido, não sabe para onde vai, né? Aí tem pomadas, tem gente que às vezes acaba tentando tirar com a caneta e não pode, porque está numa fase, está numa camada um pouco profunda da pele, então pode ter riscos graves se a pessoa tentar tirar achando que ele está perto da superfície, não está tão perto assim. Então precisa ter um acompanhamento profissional, beleza? De médico, veterinário, etc., que vão saber orientar nessa questão, beleza? É isso aqui sobre essas doenças. Então, as mais importantes que precisamos lembrar: ascaridíase, que é a lombriga, e ancilostomose, que é o amarelão. Alguma dúvida aqui nos nemateumintos? Ou não, podemos... Pode prosseguir. Então, vamos lá. Então, ó, já vimos aqui, né? Protozooses, ameba, tricogia, me chama no leito do sono. Nemateumintos, vimos aqui as 5, né? Com destaque para as duas que começam com A, ascaridíase e ancilostomose. Começam com A e tem nome grande. São as duas importantes dos nemateumintos. Plateumintos, as 3 que são mega importantes, né? Etc. Esquistossomose, causada pelo esquistossomo, e essas 2 causadas pela tênia, em diferentes fases da vida dela, né? Teníase e a cisticercose. Agora vamos para os menores organismos, bactérias e vírus, e tem o maior número de doenças. E também são as que a gente vai entrar em menos detalhe, né? Porque a gente não tem tanta coisa. Como eu falei para vocês, essas aqui, né? As de vermes, caem bastante detalhes. Essas aqui, quando cai bactérias e vírus, gente, que normalmente, eu preciso saber detalhes da doença? Não, eu só preciso saber 2 coisas normalmente. Quem causa, se é vírus, bactéria, protozoário, nemateuminto, plateuminto, e a forma de transmissão. Se é oral fecal, ou seja, por água ou alimento contaminado, se é vetorial sanguíneo, um mosquito que me pica, ou uma mosca, se é via secreções respiratórias, e agora a gente vai ver um monte de doenças que entram nessa categoria de transmissão. Olha só que interessante a gente consegue perceber. Nos 3 primeiros blocos que a gente viu, protozoários, nemateumintos e plateumintos, não tinha nenhuma doença que é transmitida via secreções respiratórias. O que isso significa? Que nenhuma dessas doenças que a gente viu até agora, ela é transmitida ao falar, ao tossir e ao espirrar. Então, esses 3 verbos, falar, tossir e espirrar, são os verbos que transmitem as doenças da categoria da transmissão via secreções respiratórias, que a gente vai começar a ver já já. Então, vamos lá. Primeiro grupo aqui, bacterioses são 16, aqui nessa página a gente tem 8. Gonorreia e sífilis são DSTs muito importantes, né? A gonorreia, é uma DST mais local, né, na pele, então a bactéria não costuma entrar para o sangue. Mas a sífilis já costuma ser mais séria, né, e ela precisa de uma observação especial, porque a bactéria pode ir para o sangue. Então, se vai para o sangue também, depois da relação sexual, pode ser transmitido também por transfusão de sangue e transplante de órgãos, além de sexo sem proteção, né? Então, isso tem que ficar esperto aqui na sífilis, tá? Gonorreia, ela é mais local, então, normalmente, não é transmitida por sangue. Transplante de órgãos, transfusão de sangue, ela é só pelo sexo desprotegido mesmo, beleza? Aí temos aqui, finalmente, a febre maculosa, né? Que a gente comentou.
via vetorial sanguínea, é a única via vetorial sanguínea das bactérias, se eu não me engano, que é transmitida aqui pelo carrapato estrela, única doença de carrapato relevante aqui para a gente também, febre maculosa, tá? Então, comum aí em algumas áreas rurais. A bactéria chama Rickettsia rickettsii, mas o vetor é o Amblyoma caginense. Não precisa lembrar esses nomes, tá? Só lembrar que carrapato é que causa a febre maculosa e é a única doença com vetor das bactérias, tá? As outras são de outro tipo. Oi? Por que tem esse nome de maculosa? Vou ficar te devendo essa. Não sei por quê. Tá bom? Beleza, obrigada. Depois eu posso tentar dar uma pesquisada, aí eu te falo. O tétano. O tétano, ele é via sanguínea. O tétano, ele é uma bactéria que fica... era muito comum essa doença, né? Agora tem a vacina antitetânica de ferrugem, né? Então, pedaços de metal que estavam enferrujados e a bactéria gosta de ficar ali. Aí a pessoa, às vezes, se corta ou entra em contato com esses metais enferrujados e se contamina com o tétano. Que é uma doença que é bem grave, assim, né? Ela atacava os músculos, né? Então, a pessoa não conseguia muito bem ter controle sobre a contração e relaxamento dos músculos. Então, é uma doença, mas graças à vacina, já é uma doença que causa menos preocupação hoje, tá? Então, o tétano é isso, normalmente por metais, né? A pessoa se contamina, ferrugem, etc. Leptospirose, essa doença aqui, cutâneo fecal, né? O vestibular gosta dessa questão, às vezes, hein? Dessa doença. Leptospirose, ela vem de ratos, né? Então, o leptospira, essa bactéria, ela vive dentro de ratos, e quando tem enchentes, essas coisas, a urina do rato acaba misturando na enchente e a bactéria entra pela pele das pessoas que estão ali dentro daquela enchente. Então, é uma doença bem comum de enchentes, tá, gente? Falou de enchentes, fica esperto que pode ser leptospirose, quase sempre é. É uma doença muito comum quando tem enchente, leptospirose. E por que cutâneo fecal? Porque entra pela pele, mas sai pelas fezes, tá? Aí temos cólera e botulismo e salmonelose. Esse trio aqui é um trio de oral fecal, de doenças orais fecais, ou seja, qual o pacote, né? A gente evita lavando as mãos, evitando alimentos, água contaminada, etc. Mas tem um adicional aqui. Essas três aqui não são não são doenças tão simples de orais fecais, são doenças graves, né? A salmonelose, ela é grave, mas perto das outras duas, talvez ela seja menos grave, né, da salmonela. Todas as três matam gente em países em desenvolvimento, tá? Então, elas podem ser bem sérias, dependendo do contexto sanitário. Botulismo e cólera, a cólera já teve algumas epidemias de cólera, né, que causaram muito estrago, né? Muita gente morreu nessas epidemias. Aqui na América Latina teve bastante. No século XIX, se eu não me engano, teve uma epidemia muito forte de cólera. E hoje tem tratamento para essas doenças, né? Principalmente em lugares como o Brasil, em alguns países mais desenvolvidos, mas nem em todos, né? Em países mais pobres tem bastante dificuldade de lidar com essas doenças. O botulismo é uma bactéria que ela é tão forte que é dela que tira o botox, sabe? O botox sai dessa bactéria que causa o botulismo, que é a toxina botulínica. Essa toxina é tão forte, como que ela mata? Ela corta os sinais nervosos do corpo. Então, a bactéria entra lá no intestino, ela libera essa toxina ataca o nosso sistema nervoso, então ele inviabiliza, ele desliga os nossos neurônios todos. Então, o nosso sistema nervoso vai desligando por causa dessa toxina. É uma toxina muito séria. Aí vocês perguntam, nossa, e por que as pessoas usam como botox? Porque o que o botox faz? O botox é uma forma de algumas pessoas usam como forma de rejuvenescimento, né? Essas coisas faciais e tal, né? Não recomendo, gente. Vocês todos são muito bonitos, ninguém precisa disso, né? Mas como é que funciona? Conforme a gente envelhece, os músculos da face, eles contraem um pouco mais. Então, às vezes, se usa esse botox para colocar nos neurônios ali, naquela região. Para quê? Porque os neurônios são os que fazem o músculo ir contraindo. Você colocando botox, você evita que o músculo contraia, né? Mais ou menos assim o mecanismo. Eu não sei com muitos detalhes. Se alguém aqui for fazer acabar se formando em cirurgia plástica, depois vai poder falar para a gente muito melhor. Eu não sei mais detalhes. Mas é isso. E a cólera também é uma doença bem grave aí, oral fecal, também faz muito estrago e muitas pessoas morrem onde não tem tratamento para isso, tá?
Aqui tem um botãozinho de atenção que é o seguinte, gente. Algumas pessoas têm uma coisa chamada tricofobia, não sei como é que é o seguinte, você tem aversão por ver fotos com muitos pontinhos, né? Eu não sei se alguém aqui tem isso, mas eu queria avisar que o próximo slide é cheio disso. Então, se você tem aversão a isso, é melhor você não olhar, você só ficar com a minha voz e você não olhar para o slide, porque eu vou mostrar fotos de pessoas com varíola, fotos de pessoas com lepra, tá? E isso para algumas pessoas pode ser um pouco mais sensível, né? Para quem tem essa fobia específica. Então, eu vou contar até 5 e vou virar, tá? 5, 4, 3, 2, 1. Então, vamos lá. Agora sim, as bactérias por secreções respiratórias. Aí a gente tem aqui a tuberculose, né? Que ataca os alvéolos, nódulos linfáticos, sangue, rins, cérebro e ossos. Então, é uma das doenças mais graves aí, que atacam o pulmão e companhia, tuberculose. Pneumonia, causada pelo pneumococo. Pneumonia é uma palavra que, por si só, significa inflamação dos pulmões. Ou seja, eu posso ter pneumonia pelos mais diversos parasitas. Mas tem uma pneumonia que é a pneumonia específica causada pelo pneumococo, né? Que aí é essa bacteriana aqui, que costuma ser séria também, né? Ataca os alvéolos. Coqueluche ataca os brônquios, também via secreções respiratórias. Difteria ataca todas as partes do trato respiratório. Escarlatina, escarlate significa vermelho, né? Olha aqui a pessoa com escarlatina, né? Cheia de pontinhos vermelhos no corpo, né? Escarlatina ataca as amígdalas e como sintoma tem a vermelhidão na pele. Hanseníase, que é a lepra, né? Ataca nervos sensoriais e provoca placas na pele. Então aqui a gente vê a pessoa com hanseníase. Meningite bacteriana, que tem a meningite viral e a meningite amebiana, que eu falei lá no começo, né? Essa aqui costuma ser a amebiana, que é a conhecida como comedora de cérebros, ela é raríssima, 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 não acontece quase nunca, né? Das que são mais comuns, que é a meningite viral e a bacteriana, essa aqui é a grave, que é a meningocócica, meningite bacteriana meningocócica, que ataca as meninges, tem que fazer exame tirando parte do líquido cefalorraquidiano, do licor que fica dentro da medula espinhal, para poder avaliar se está com meningite, tá? E aí a peste negra, a peste bubônica aqui, né, via secreções respiratórias e também via vetorial sanguínea, ou seja, imagina um estrago que essa doença fez aqui na Idade Média. Até hoje ela tem alguns surtos em algumas regiões, né, mas uma doença que tem duas formas de contaminação via vetorial sanguínea, pelas pulgas da ordem Siphonaptera aqui e ainda por secreções respiratórias, ou seja, ao falar, ao tossir e ao espirrar, né, e aí entra pelo nariz, pela boca das pessoas. Então, fez muito estrago aqui essa doença também. Yersinia pestis é o agente transmissor, o vetor. Não, desculpa. Yersinia pestis é o causador. É a própria bactéria, Yersinia pestis. Beleza? Aqui a pessoa com peste bubônica, né? Aqui a hanseníase, a lepra, que hoje tem antibiótico que trata, então a lepra que já foi um problema muito grave também, na período medieval, etc., hoje ela já causa um pouco menos de preocupação, porque tem diversos medicamentos para lidar com ela. Então, a gente viu aqui várias vias secreções respiratórias. E aí, a gente presta atenção no seguinte, essas doenças aqui, várias delas, a pessoa fica com pontos no corpo, né? Lepra, escarlatina, etc. E aí, às vezes, a gente fica pensando, nossa, mas se eu tocar, será que eu me contamino? Na grande maioria dessas doenças, não. Na grande maioria, a transmissão é via secreções respiratórias. Então, às vezes, muitas pessoas no período medieval, por exemplo, quando tinha surto de lepra, essas coisas, as pessoas falam assim, não, é só não tocar. Por quê? Porque fica com aquela aparência super estranha, né, quando a pessoa fica com essas doenças. Só que, na verdade, você não tocar não evita nada. Na verdade, na grande maioria dessas doenças, você pode até tocar, porque são só sintomas. A bactéria não está ali naquelas inflamações. Ela está no sistema respiratório. Aquilo é só uma reação do corpo, né? Só que aí... E aí as pessoas não sabiam que era via secreções respiratórias, né? Ninguém conseguia imaginar que existia nem vírus e bactéria naquela época, né? Então, tornou bem difícil o controle dessas doenças. Então, isso aqui que eu tinha para falar dessas. Ah, acabou bactérias, então. Mais alguma dúvida nessas doenças de bactérias, gente? Acho que para mim não, Fê.
Ó, gonorreia, sífilis. Teve uma coisa que a Ruth falou, que eu vi nos comentários, que eu achei bem legal, que tem no personagem, tem um personagem em Minguilin, que é o livro do Campo Geral, que ele morre de tétano. Olha só. Olha, legal vocês fazerem essa conexão. Eu não leio os livros de literatura para os vestibulares há muitos anos, então não tenho nem ideia. Não tem nenhum livro que sobrou de quando eu prestei. Então... A Bárbara perguntou quais são os mais importantes. Acho que ela está falando das bactérias. Das doenças? Então, é um pouco difícil responder essa pergunta, porque, diferente das outras, que a gente consegue ver claramente algumas que são mais alvo do vestibular, aqui é difícil. Eu consigo imaginar... eu acho importante saber das DSTs, gonorreia e sífilis, né? Febre maculosa é bom saber que é de bactéria, tétano é bom saber, leptospirose é bom saber, cólera, botulismo e salmonelose é bom saber. Então é difícil, todas é bom saber, mas nenhuma delas cai sempre, como algumas outras que a gente viu de vermes. As doenças de vermes caem sempre. Essas aqui caem todas as vezes, né? Tuberculose, pneumonia, coqueluche. Essas aqui talvez seja um pouco mais raro, difteria, mas mesmo assim eu já vi cair. Escarlatina, hanseníase cai às vezes, meningite, né, peste bubônica. É difícil, gente. Talvez eu não consiga responder bem essa pergunta de vocês. Difícil saber quais são os principais das bactérias, tá? Nessa eu vou deixar vocês na mão. Vamos para os vírus? Rapidinho, Oi? pegar o gancho do leite. Tem alguma coisa mais que você acha que dá para falar do tétano? E, tipo assim, teve uma vez que caiu do livro da FUVEST, que era só para reconhecer, na real, que era o vetor de um mosquito. Tinha um diálogo lá e falava, o mosquito tal transmite. De Sagarana. Exatamente. Aí eu não sei, tipo, sei lá, a gente sempre fica pensando. Então, tétano não tem mosquito, né? Se for essa questão... É via sanguínea, só que tem a ver com ferro. Aí acontece tipo o quê? Tem uma bactéria, ela tá no ferro enferrujado, e aí ela vai pro sangue quando tem um contato, é tipo isso. Isso, quando você se corta, por exemplo, né? Se tem alguma abertura na sua pele, você se cortou, teve algum ferimento, aí você pode acabar colocando a bactéria para dentro, se você tocar nas regiões onde está essa bactéria, do tétano. Entendeu? Então, ela é um pouco cutânea, né? Um pouco pela pele, o tétano. Eu não sei se tem alguma outra forma de transmissão. Que eu saiba, não. Mas eu posso checar para vocês depois, se vocês quiserem. Tá bom? Show. Obrigada. Nada. Então, vamos para o final, né? O último bloco, viroses, né? Virose. Gente, se eu fosse destacar, eu destacaria essas 4 aqui, ó. É o combo dos arbovírus. São as 4 arboviroses. Arbovírus. O que significa os arbovírus? Quem prestou Unicamp viu, que caiu na Unicamp isso aqui, no primeiro dia. Ar de artrópodes, bo de born, ou seja, nascidos nos artrópodes. Não são exatamente nascidos nos artrópodes, né? Os artrópodes são os agentes transmissores. E aqui a gente vê, né? Por quê? Porque é o Aedes aegypti. As 4 doenças do Aedes aegypti, né? É o combo do mal. O quarteto do mal tá aqui. Dengue, chikungunya, febre zika e febre amarela. Né? É o combo do mal. Então, se cair alguma dessas 4 aqui, as 4 são transmitidas pelo Aedes aegypti ou pelo parente dele aqui, o Aedes albopictus. Beleza? Então, não tenho mais para falar sobre elas. Febre amarela é a única delas que tem vacina, que eu saiba. As outras não têm vacina. Também é por isso que quando tem campanha de conscientização, de não deixar água parada, eles falam sempre de dengue, chikungunya e zika, mas não falam de febre amarela. Porque para febre amarela, supõe-se que as pessoas sejam vacinadas. Mas, em teoria, também ele transmite a febre amarela. Então, de vez em quando tem surtos de febre amarela, é importante ficar esperto, né? Aí temos as DSTs virais. A AIDS, que é a mais grave de todas elas, né? Que é um vírus que se contamina pelo sexo desprotegido, mas que ele vai para o sangue, que nem a sífilis também vai para o sangue. Então, além de ser transmitido pelo sexo, também pode ser transmitido por transfusão de sangue, transplante de órgãos, etc., né? E ele ataca o nosso sistema imunológico, o sistema de defesa, vai deixando a pessoa cada vez mais fraca. Ainda não existe cura, mas existem muitos medicamentos de tratamento para a pessoa conseguir conviver com o vírus, né? E esperamos que em breve essa doença possa deixar de existir, né?
se puder ter vacina logo. Tem tantas doenças que precisam de uma vacina urgente, né? Vamos torcer para aparecer logo para essa aí também. HPV e herpes são doenças, são DSTs, mas são DSTs mais locais. Então, não costumam ir para o sangue, né? Então, HPV, né? Teve vacina de HPV há pouco tempo atrás, né? Campanha de vacina da HPV, bem importante. E herpes também, né? O herpes, ele contamina, às vezes, a genitália, mas também a boca, né? Então, tem que ficar esperto nisso aí. HPV e herpes, via cutânea, né? Também pela pele, transmite. Então é isso, são as 3 DSTs bacterianas aqui. Não, virais. 3 doenças virais aqui, as DSTs virais. Beleza? Aí hepatites. Hepatites, a gente tem 5 hepatites. A hepatite A e a hepatite E. O que é hepatite, gente? Hepato significa fígado. Ite, inflamação. São doenças que atacam o fígado. São 5 vírus diferentes, né? O A e E, os 2 extremos, causam ciclo oral fecal, ou seja, contamina por água contaminada, alimentos contaminados, sai pelas fezes. Temos a B, C e a D, que são DSTs, que vão para o sangue. Então, bem importante, principalmente a B e a C são as mais comuns e tem vacina, se eu não me engano, para a C. Para B, eu não tenho certeza se tem vacina. Acho que tem também, acho que também tem vacina. Então, são DSTs, a B e a C são DSTs importantes também para ficar esperto, beleza? Aí, então, isso aqui são as hepatites. Aí temos 2 de ciclo oral fecal que já fizeram algum estrago aí também no século XX, norovirose e rotavirose. E aqui temos a poliomielite. Muita atenção aqui na paralisia infantil, poliomielite, tá? Que hoje tem vacina, mas muita gente que não está tomando vacina pode desenvolver a doença, tá? Então, algumas famílias não estão vacinando e isso é um risco muito grande, tá? Por quê? Porque ela transmite de 2 formas, pelas fezes, oral-fecal, e pelas secreções respiratórias. Então, tem um potencial grande de estrago aqui, né, na poliomielite. Paralisia infantil. Acho que a grande maioria de nós somos vacinados, né? Teve várias campanhas de vacinação aí da gente quando a gente era mais novo. Mais uma vez, atenção, no próximo slide a gente vai ver coisas um pouco estranhas, tá? Então, quem tem tricofobia, não sei se é esse o nome, fica atento mais na voz, tá bom? Aí temos aqui as viroses que são via secreções respiratórias. A gripe, que é a influenza, né? Então, tô gripado. Gripe dos vírus do grupo influenza. Só que o grupo influenza, ele é muito grande. Tem as influenza do tipo A, influenza tipo B e influenza tipo C. E dentro do grupo A, tem muitas. Sabe aqueles códigos que vocês veem? H1N1, H2N5, H3N4? Tudo isso são códigos de influenza, tá? Então, a gripe... Essa que quase teve pandemia um tempo atrás foi H1N1, que foi a gripe suína, né? Foi 2009, se não me engano, gripe suína, influenza A, H1N1, que é o mesmo tipo da gripe espanhola, que foi a última pandemia mundial que a gente tem notícia, né? Que foi depois da Primeira Guerra Mundial, isso tem importância histórica, tá? Também foi uma cepa de influenza A, H1N1, né? Isso é uma comparação importante de fazer. É o mesmo tipo que causou a gripe espanhola, em 1921, por aí, 19, 21, no final da Primeira Guerra Mundial, né? Que foi a gripe espanhola, que varreu o mundo que nem agora o coronavírus, né? Inclusive, já vi questão comparando as duas, tá? Algumas questões de simulado, comparando gripe espanhola com o coronavírus agora. Então, fiquem espertos com isso, tá? É gripe, influenza, A, H1N1, que é o mesmo da gripe suína. Só que agora a gente já tem mecanismos muito mais apropriados para controle, né? Tanto que já teve vacinação da H1N1 e outras coisas, né? E tem gripes mais graves, gripes menos graves. Como eu disse para vocês, existe uma variedade infinita de gripes. Gripe aviária, gripe suína, tudo é dentro aí do grupo influenza, tá bom? Resfriado e constipação. Talvez, de todas essas doenças aqui, a doença mais leve, talvez, né? Causada pelo rinovírus. É o vírus mais comum do mundo. É o vírus mais comum do mundo, é o rinovírus. Quase todo mundo já pegou resfriado ou constipação alguma vez na vida. Também transmitido via secreções respiratórias, né? Fica aí por uma semana, a pessoa aí com
né, com secreção e tossindo, espirrando, etc., mas depois costuma melhorar. Muito raro essa doença causar alguma coisa mais grave, muito raro, né? Aí temos a meningite viral, que é das meningites a menos preocupante, talvez, né, que ataca as meninges também, meningite viral, rubéola, catapora. Então, esse trio aqui, né, é um trio de doenças respiratórias que também causa aí, ó, rubéola, catapora e sarampo, né, várias saliências na pele, mas, mais uma vez, essas saliências não contaminam, são reações do corpo, mas a contaminação é por falar, tossir e espirrar, né, via secreções respiratórias. E tem vacina, né, a tríplice, se eu não me engano, a tríplice é isso, rubéola, catapora e sarampo, mas eu não tenho certeza, mas eu acho que é. E aí, gente, varíola. Por que a gente tem atenção na varíola? A varíola foi talvez uma das maiores conquistas da ciência na história da humanidade, porque a doença que mais fez estrago, talvez, no mundo seja a varíola. A varíola, eu já vi algumas estimativas que talvez ela tenha matado 95% da população nativa americana, né? Na época das grandes navegações. Então, quando veio o Império Espanhol, quando veio, né, os espanhóis atacarem os astecas e os incas, principalmente, não foi uma vitória militar, foi muito menos militar e muito mais biológica, porque eles trouxeram o vírus da varíola, e os europeus já tinham algum contato, e os nativos americanos não tinham contato nenhum com esse vírus, e esse vírus provocou o genocídio do continente americano, né? Então, eu já vi algumas estimativas que chegou a 95% da população nativa americana foi morta por varíola, né, e outros vírus trazidos aí pelos espanhóis. Então, bem complicada essa situação, mas a varíola também é a doença que causou a revolta da vacina, tá, gente? No Brasil, em 1904, se eu não me engano, né? Por quê? Porque foi a primeira vacina desenvolvida. E aí, o pessoal queria vacinar, mas o povo tinha algumas pessoas tinham várias teses conspiracionistas que a vacina ia causar muitos problemas, e aí teve a revolta da vacina, da população, no Rio de Janeiro, né? Vocês devem ter visto isso um pouco em história, é dessa doença aí. Hoje, a varíola está, felizmente, erradicada do mundo, né? Não se conhece mais ninguém infectado com varíola, porque a grande maior parte do mundo foi vacinada e a doença sumiu, né? Então, é uma grande conquista da ciência para uma doença que já dizimou continentes inteiros, né? Antavirose aqui é uma doença bem rara, envolvida com ratos também, via secreções respiratórias e de ciclo oral fecal. Então, uma doença também com duas formas de infecção, antavirose, tem a ver aí com os ratos. E aí, por fim, cachumba, mononucleose e raiva e hidrofobia via salivar, né? Cachumba e mononucleose são doenças transmitidas pelo beijo, né? A cachumba ataca as parótidas, que são glândulas salivares que a gente tem na boca, e a mononucleose ataca as nossas amígdalas, né? Então, tô com amidalite, né? Amidalite é um sinal de muitas doenças, tá? Não é uma doença, a amidalite, ela é um sintoma. Amidalite é inflamação das amígdalas. Mas a doença pode ser mononucleose, mas pode não ser, pode ser muitas outras coisas. Inclusive, pode nem ser na amígdala. Às vezes a amígdala ela é muito sensível, então alguma outra parte do corpo pode estar sendo atacada e mesmo assim ela inflama. Então não é só porque é uma amidalite que significa que é mononucleose. Tem alguns exames para detectar e tal, né? E essas doenças aqui são muito comuns em época de carnaval, na sanfona temperoada, etc, né? E aí, raiva, hidrofobia é a mesma coisa, só que é do cão, né? Pela mordida dos cães. Esse vírus, quando o cão se contamina, ele vai lá para as glândulas salivares do cão, mas ele também estimula o sistema nervoso do cão para ele ficar mais nervoso, para estimular ele a morder, para ele conseguir transmitir pela mordida esse vírus aí da raiva ou hidrofobia, e tem vacina para cães, né, de raiva ou hidrofobia. Beleza? E por fim, aqui uma doença também que foi bem trágica, né, há um tempo atrás, o ebola, que é uma doença que ela é transmitida por via fluidos corporais, ou seja, ela é transmitida de muitas formas. Até pelos cadáveres o ebola era transmitido, né? Por urina, por respiração, por sêmen, por sangue, por suor, por muitos fluidos corporais o ebola era transmitido, e por isso que ele, no começo, ele matava cerca de 90% das pessoas que eram infectadas. Foi quando ele surgiu, acho que foi na década de 2010 isso, né? Quando surgiu
essas questões de ebola e na África, né? E fez um estrago bem grande. Agora, a mortalidade por ebola já está um pouco menor. A última vez que eu vi, não estava mais em 90%, estava em 70%, que ainda é muito alto, mas já diminuiu. E por que diminuiu, gente? Por motivos evolutivos. Não é interessante para vírus, para bactéria nenhuma, uma alta mortalidade. Por quê? Porque se o vírus e a bactéria, se o hospedeiro morre, o vírus e a bactéria também morrem. Então, os vírus e as bactérias mais bem adaptados a infecções humanas são aqueles que não matam, são aqueles que a pessoa continua vivendo e eles podem continuar infectando outras pessoas. Então, a tendência é que toda grande doença que apareça, a tendência evolutiva é que com o tempo ela mate menos pessoas, porque isso também é interessante para o próprio vírus, a própria bactéria, o próprio protozoário ou o próprio verme. Beleza? E aí, aqui no fim, os coronavírus que eu adicionei, a Covid-19, a atual pandemia na China, né, 2019, e a gente tem dois antecedentes importantes de surtos com o coronavírus. Só que são outros tipos de coronavírus. Aqui tem o MERS, que é a síndrome do Oriente Médio, que começou a causar muita preocupação na Arábia Saudita em 2012, mas não se alastrou. E o SARS, que é o parente mais próximo do SARS-CoV-2, que é o vírus atual da nossa pandemia, né? A SARS, ela também causou muita preocupação na China em 2002, mas não chegou a se expandir muito, né? Por isso que o vírus atual ele é chamado de SARS-CoV-2, porque o SARS-CoV-1, quer dizer, não tem nenhum 1 no nome, é só SARS-CoV, é o da SARS aqui, que foi na China em 2002, beleza? Então, gente, vimos todas as doenças. Aqui está um resuminho das doenças que têm vetores, que os vestibulares adoram de cobrar. Todas nós vimos, tá? Barbeiro, que transmite a doença de Chagas, mosquito prego, que transmite malária, mosquito palha, que transmite leishmaniose, mosca tsetse, que transmite doença do sono. Essas 4 são protozooses, doenças transmitidas por protozoários. Verme só tem um único transmitido por artrópodes, do mosquito Culex, filariose ou elefantíase. Aqui, ó. Bactéria, temos 2. Temos aqui a febre maculosa do carrapato e a peste bubônica das pulgas. Beleza? E por fim, o combo do mal, dengue, chikungunya, febre zika e febre amarela, transmitidas pelo Aedes aegypti. Tem mais algum? Não. São só esses, tá? São aqui, talvez, são 8, né? 8 insetos importantes e suas respectivas doenças, para a gente lembrar. Gente, essa foi a aula de hoje. Acabamos. Vocês têm alguma dúvida? Eu fiquei com... Não é uma dúvida, mas eu queria saber contigo sobre esses negócios de prevenção. Eu vou interromper aqui a gravação, rapidinho.